livro de 2 Crônicas, capítulo 6. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 12. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Deus, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guarda conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca o disseste, e pelas tuas mãos o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falasse ao teu servo a Davi. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor. Eu quero dizer que na quarta-feira Deus me dava um título a esta mensagem. Quando eu estava aqui, a nossa irmã missionária estava pregando, eu até anotei. Deus falava de promessas. Deus me fez uma promessa. É dificilmente eu colocar um título na mensagem, mas quando ela vem de Deus, nós temos que fazer. E o título da mensagem: Deus me fez uma promessa. Todos sabem, foi testemunho de alguns lugares, até na rádio, que o diabo tentou eliminar as promessas de Deus na minha vida essa semana, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Dessa vez não. Por várias vezes ele tentou, mas ainda não conseguiu, e nem vai conseguir, nem na minha e nem na tua vida. O diabo, ele não tem poder para tirar a nossa vida, porque nós temos um Deus soberano que está acima de todas as coisas. Então o Deus que nos guarda é esse Deus a qual nós servimos, a qual nós anunciamos a sua palavra, a qual nós adoramos a Ele. E essa palavra que nós trazemos de Salomão é um cumprimento das promessas de Deus ao seu pai Davi. Mas diante do altar, quando ele se coloca na presença daquele altar que ele fez, ele levanta as tuas mãos para o céu, como um sinal de gratidão. Naquele momento ele inicia-se, aquele momento do cumprimento das promessas de Deus a seu pai Davi. Ele ergue as mãos e diz: Senhor, obrigado, eu te agradeço. Sinal de gratidão, que poucos hoje nós temos em nosso coração. Gratidão por aquilo que Deus faz às nossas vidas. São poucos o que diante de Deus, ele estava diante de um altar que ele fez, mas naquele altar estava Deus, naquela obra estava Deus. Mas ele não se contenta só em estar perante aquele altar que ele construiu. Ele sobe naquele altar e diante de Deus
diante do povo, diante da igreja, ele estende as suas mãos para o céu novamente e agradece a Deus, como dizendo: Senhor, eu sou grato pelas tuas palavras. Ele se coloca de joelho perante a congregação e adora o Senhor com sua oração. Ele diz na oração que ele faz neste momento: Senhor, pela tua boca saiu a tua palavra, e pelas tuas mãos se cumpriste como se fosse a tua obra. Deus falou e se cumpriu. Deus falou, mas o homem, Salomão, precisou edificar o templo com as suas mãos para poder ali estar se cumprindo a palavra de Deus. Deus fala, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Deus fez uma promessa a Davi. Salomão edificou o templo. Se Salomão fosse preguiçoso, se Salomão fosse vagabundo, o templo não teria sido edificado. Mas ele foi um homem fiel a Deus, que obedecendo os mandamentos, obedecendo as leis de Deus, e também ele obedecendo a voz de Deus, um homem fiel, ele se pôs a trabalhar. Um homem tem que servir a Deus, um homem tem que vir para a igreja, mas tem que trabalhar. O homem tem que ouvir a voz de Deus e edificar, que com as mãos dos homens o templo foi edificado. Deus não gosta de preguiçoso e nem tampouco desobediente. Mas aqui estamos falando de promessa, e ali se cumpriu a promessa de Deus, à vista de todo Israel. Mas sempre Deus tem uma palavra: segue os meus mandamentos. Toda vez que ele faz uma promessa para nós, toda vez que ele fala conosco, ou seja, através da palavra, do profeta, Deus, ele te dá a promessa, ele te faz as promessas, o que vai acontecer contigo, as bênçãos que virão sobre a tua vida, mas ele sempre vai te pedir: seja fiel, seja verdadeiro, segue as minhas leis, os meus estatutos. Quer dizer, Deus pode fazer as promessas, mas sem a nossa obediência não vão se cumprir. Porque senão Deus dizia: ó, eu fiz uma promessa, faça do jeito que você quiser, viva a tua vida do jeito que você quiser, que vai se cumprir. Não é assim, não. Não é dessa forma. Deus, se nós pudéssemos olhar e ver a quantidade de bênçãos que Deus tem para nossas vidas, não é só materiais, não. Talvez os nossos olhos não poderiam contemplar de quantas de alegria o Senhor pode nos dar, em meio à nossa família, casamento, bens materiais que muitos procuram. Mas diante de tudo isso, Deus quer um povo obediente, um povo sincero, um povo adorador, um povo honesto, uma igreja sincera. Vemos na Bíblia que desde o início, Deus, ele faz promessa ao teu povo. Mas desde o início nós vimos também o pessoal se rebelando e as promessas de Deus não se cumprindo. Não é diferente de hoje. Não é diferente. Hoje podemos culpar os pastores, culpar a igreja, culpar os profetas. Mas será que nós podemos ver pelas 3 palavras que a missionária disse aqui hoje: quem sou, aonde estou, para onde eu vou? Ou seja, a que Deus que eu sirvo? Quem sou eu? Eu sou verdadeiro com aquilo que eu falo? Eu sou verdadeiro com aquilo que eu vivo? E para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Que é o lugar que Deus quer que nós vamos? Ou é o lugar do inferno, aonde o diabo quer que nós vamos? O amor de Deus é tão grande para nossas vidas, que constituiu a nossa família. Talvez o amor que nós sentimos pelo filho, pela esposa, não se compara ao amor dele para conosco.
porque nós não temos paciência. Às vezes um filho chora e nós não temos paciência de agradar. Mas aqui tem um povo que chora, tem um povo que se derrama em lágrimas, tem um povo sofrido, e nem assim Deus te abandona. Quanto mais você sofre, quanto mais você chora, mais Ele quer te ouvir, porque é no choro, é nas lágrimas que nós aproximamos de Deus. Não é no deserto que nós alcançamos a Deus. Não é no deserto que nós vimos as provas, e diante do deserto é que nós nos aproximamos mais de Deus. Tem pessoas que não podem sair do deserto. Saiu do deserto e abandona Deus. Mas as promessas de Deus têm que cumprir em nossas vidas, mesmo estando no deserto. Moisés passou 40 anos vivendo no deserto, mas as promessas dele se cumpriu. Porque mesmo ele não passando o Jordão, mas naquele período ele ensinou um homem que foi segundo o coração dele, que ele ensinou, que foi Josué. Moisés não passou o Jordão, mas Deus mostrou para ele a terra que Deus tinha prometido a ele. Você não vai, mas esse menino que você ensinou, esse vai passar. As promessas que eu fiz a você, não vai se cumprir na sua vida, mas vai se cumprir naquele que você ensinou. Porque Josué era um rapaz obediente. Josué foi ensinado, ele aprendeu. Josué foi ensinado por Moisés no deserto, no meio ao sofrimento. E aquilo que não se cumpriu na vida de Moisés, se cumpriu na vida de Josué. Que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, leva esse povo, disse para ele, a terra que mana leite e mel. Deus fez a promessa. E o povo chegou. Moisés ficou de um lado, mas o povo atravessou o Jordão. A promessa se cumpriu. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, capítulo 36, ali fala que Jeremias, ele passa as palavras a Baruque, o escrivão. Ele diz que está encerrado, mas ele está fechado, mas a Bíblia não fala que está preso. E ali Baruque, ele relata todos os acontecimentos do rei Josias até aquele dia, no quarto ano do rei Joaquim. E Deus, ele pede um conserto. Ele pede um conserto que Baruque, ele relata tudo que Jeremias recebia do Senhor. Para que se cumprisse todas as promessas de Deus na vida do povo de Israel, precisava obedecer. Mas o povo já não obedecia mais. O povo já tinha se rebelado contra Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele nunca cansou, não cansa e jamais vai cansar de corrigir, de exortar o teu povo. Porque Ele quer que as tuas palavras se cumprem. Ele não quer um povo que se perde pelo caminho. Ele quer um povo que começa, que hoje aceita Jesus e continua nos caminhos dele. Mas para isso tem que obedecer aos mandamentos e às leis. Mas o povo estava tão rebelde, tão revoltado, que ele escreve aquele livro e leva. É interessante que quando nós lemos o livro de Jeremias 36, ele começa a escrever no 4º ano do rei Joaquim. E só vai ser entregue esse livro, só vai ser lido esse livro mais de um ano depois, no 5º ano do rei Joaquim, quando o povo, no dia de jejum, se reúne na casa do Senhor. Ainda Jeremias, ele explica bem, que a palavra de Deus, quando vem, nós pegamos e aprendemos com a palavra. Ela não traz confusão e nem contenda. Então Deus deu a Jeremias no dia certo, marcado, no dia de jejum, aonde o povo de Israel estava todo reunido na casa do Senhor. Então ali era o momento da palavra de Deus ser anunciada.
que toda vez que nós nos reunimos, a palavra de Deus é anunciada. Então ali foi um momento que Deus preparou para que aquela leitura fosse lida dentro da casa do Senhor. Mas quando leu aquela palavra, era um livro, o povo aceitou, recebeu. E alguns dos príncipes também ficaram atemorizados, porque a palavra diz assim, ó, cada um se converta do seu mau caminho. Não disse toda a igreja, disse cada um. Cada um se converta do seu mau caminho. Porque a nossa salvação, ela é individual. Para mim me converter, para mim se corrigir, eu não preciso de você. Eu preciso, eu e Deus, para mim se corrigir. Não é você que vai fazer com que eu me corrija, com que eu venha ver os meus defeitos. Eu posso orientar, mas tem que vir de dentro de você, do teu coração, diante de Deus, abrir a tua boca e confessar a Deus os teus pecados. Isso tem que vir de dentro de você. Então por isso que a Bíblia diz ali em Jeremias, cada um se converta do seu mau caminho, diante de toda a congregação. Mas os príncipes ali ficaram temorizados, a palavra de Deus diz. Mas acontece que quando chegou ao rei, aí os príncipes diziam assim, mas de quem veio esta palavra? Foi de Jeremias, trazida por Baruque. Não, nós temos que levar ao rei. Mas quando a palavra chegou ao rei, quando foi dita, quando foram lidas lá na casa de inverno do rei, a cada 3, 4 folhas que era lida, o rei cortava e queimava. A cada 3, 4 palavras, 3, 4 folhas que era lida pelos seus príncipes ali, pelo escriba, o rei Joaquim, ele cortava e queimava no fogo. Mas por que ele fazia isso? Porque ele não recebia a correção de Deus. E quando nós não recebemos a correção de Deus, não aceitamos, não tem como a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela foi ministrada da casa do Senhor, trazida pelo Senhor. Então toda a palavra de Deus, desde o início até hoje, toda a palavra trazida nesse altar, ela veio de Deus. Porque a palavra diz, desde o início do rei Josias, até os dias do rei Joaquim. Então, desde o dia que se abriu esta casa, até o dia de hoje, perante a casa de Deus, perante o Senhor, toda palavra lida aqui, seja de correção, ensinamento, exortação, ela vem de Deus. Mas tem muitas pessoas fazendo como esse rei, que quer ser rei. Algumas pessoas querem ser e não recebem. A palavra vem, mas não recebe. A palavra é falada, mas não recebe. Jesus exorta, mas não recebe. Porque Jesus, ele usa os seus profetas, mas ele usa um homem ou uma mulher de Deus para ministrar a sua palavra, para dar o recado dele à igreja do Senhor. Quando diz que cada um se converta do seu mau caminho, é porque em nosso meio, muitos estão desviados dos caminhos do Senhor. Não recebe a palavra de Deus. Talvez seja por quem está ministrando. Ele diz, mas por quem veio? Veio por Jeremias. Então depende por quem a palavra vem, nós não recebemos. Mas nós cometemos erro gravíssimo, que quando abrimos a Bíblia é a palavra de Deus. Seja eu, ou seja quem for que abre a Bíblia e ministra a palavra de Deus, e nós temos que receber a palavra de Deus. Interessante que ele cortava e queimava. Você pensa que se você queimar, se você não receber a palavra de Deus, ela vai ficar vazia? Vai ser em vão? Não vai. Eu posso rejeitar a palavra de Deus, mas ela continua sendo a palavra de Deus.
Eu posso não receber a exortação da igreja, eu posso não aceitar a exortação do pastor, eu posso não aceitar a exortação do meu pai, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Não tem como eu negar. Agora, eu conheço a minha vida, você conhece a tua vida, então nós sabemos quando Deus está falando. Por que Deus fala dessa forma? Porque Ele fez uma promessa a nós. Ele fez uma promessa a mim, fez uma promessa a você, e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Nós é que somos infiel. Nós somos infiel a Deus. Ele não recebe. E ainda manda prender Jeremias. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que estão no erro, está no pecado, não recebe a palavra de Deus, não recebe correção e ainda incentiva os outros. Um rei tem poder, um rei tem autoridade. Mas tem pessoas que pensam que é rei, pensam que tem autoridade, querendo viver a sua vida do seu jeito. E ainda influenciam as pessoas a não acreditar. Pessoas que influenciam. Porque se esse rei, ele ouve a voz de Deus, como fez o rei de Nínive. Esse rei tinha todo o poder e toda a autoridade para que eles se convertessem e todos aqueles príncipes que estavam em volta deles também se convertessem. Deus mudaria a história de Israel. Então, quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus e nós aceitamos, Deus muda a nossa história e as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Porque quando Deus mandou Jonas ir a Nínive, lá no capítulo 3 de Jonas, Jonas correu rapidinho para anunciar que durante 40 dias, se o povo não se convertesse, Deus iria destruir Nínive. Mas o que aquele rei fez? Sentiu o temor de Deus, sentiu o temor de Deus, e colocou a cidade, colocou o povo para jejuar, até os animais jejuou. Agora, Deus tinha prazer em destruir aquela cidade? Não tinha prazer. Deus tinha prazer em matar aquele povo? Não, Deus não tem prazer em matar ninguém. E durante poucos dias, aquele povo se converte e Deus não destrói aquela cidade, o qual tinha falado com Jonas. Mas por que Deus não destruiu? Porque eles ouviram a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus e se converteu. Tem muita gente que vem dentro da igreja, ouve e nunca se converte. Nós somos um povo duro de coração, nós somos seres humanos duros de coração. Nós mesmos às vezes não entendemos o nosso coração, de tão duro que ele é, que não se converte nunca. Até esse dia eu estava falando, parece que naquela porta ali, ó, tem algo especial. Quando entramos para dentro, às vezes entramos com um sorriso, aqui tudo é bonito, tudo maravilhoso. Se ouve a palavra, glorifica a Deus, mas depois que sai daquelas portas, parece que tudo transforma novamente, volta tudo do jeito que era. Sabe por quê? Porque a palavra só entrou no ouvido, não entrou no coração. Ela não transformou. Porque a palavra de Deus, ela transforma vidas, é a palavra. Mas se eu entrar e não ouvir, como fez o rei, jamais eu vou ser transformado. Mas Nínive, através de um homem, Deus, ele se arrependeu do que ia fazer. Não é que Deus se arrependeu de destruir, é porque aquelas almas, aquela cidade, valia muito mais ela inteira do que destruída. Quando lembramos da história de Sodoma e Gomorra, quantos foi que Abraão pediu a Deus para que não destruísse? Senhor, se tiver 50, 40, 30, 20, Senhor, se tiver 10 fiel a ti naquele lugar, não, Abraão, eu não vou destruir. Então certamente Nínive não foi destruída, porque teve mais de 10, mais de 50, mais de 100 que se converteu. Sabe por que Deus não destrói uma cidade?
Porque tem pessoas igual eu e você, que ainda são obedientes e amam ao Senhor. Porque muitas vezes nós vemos coisas erradas nessa cidade. E fala, Deus, por que o Senhor não destrói? Porque ainda tem gente fiel, que Deus não tem prazer em matar aquele que é fiel. Nem aquele que não é, aquele que é infiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que ia destruir? O que Deus quer é cumprir as promessas dele em nossas vidas. É isso que Deus quer. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, quando é dividido as tribos de Israel, Deus não havia feito uma promessa para Davi? Deus tinha feito uma promessa para Davi. Entregou na mão dele as 12 tribos. Mas sempre através de uma promessa, tem um pedido a Deus: seja fiel aos mandamentos. E naquele encontro, naquela briga de Jeroboão com Salomão, Aías, o profeta, ele encontra Jeroboão no caminho, pega as vestes, rasga em 12 partes. Ele rasga em 12 partes e dá 10 a Jeroboão. No livro de 1 Reis, eu vou ler porque Deus fala de promessa. E as nossas promessas, elas precisam se cumprir em nossas vidas. Nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus. O porquê que as nossas promessas ainda não se cumpriram. O que está faltando para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. 1 Reis 11. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha Jeroboão, e o rasgou em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Deus, ele fala, ele te dá uma promessa, ele te pede, mas quando também não vem, ele fala o porquê que não veio. Está vendo, Israel, o porquê que eu destruí, que eu dividi as tribos de Israel? Porque eu fiz uma promessa a Davi e a Salomão, mas não foram fiel. A nossa infidelidade com Deus afasta as promessas que Ele fez para nós. A nossa infidelidade com Deus não permite que as promessas que Ele fez venham se cumprir. Então o povo padece. Nós padecemos muitas vezes pela nossa rebeldia, pela nossa desobediência. Aí você pode dizer: mas eu não peco contra Deus. Só de falar isso lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10, diz que só de nós falar que não pecamos contra Deus, nós já estamos pecando. Então a falta do cumprimento para as promessas de nossa vida, somos nós o culpado. Por não obedecer, por não andar nos caminhos do Senhor e por não andar nas leis que Ele nos ensinou. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma história diferente para nós. Ele tem uma história diferente. Ele quer mudar a minha, quer mudar a tua história. Eu sei que se eu talvez fosse infiel a Deus, essa semana eu não estaria aqui. Mas as promessas que Ele fez na minha vida vão se cumprir. Elas vão se cumprir na minha, na sua. Então o que está faltando? Às vezes você já perguntou
Você já se perguntou a Deus o que está faltando para que as promessas venham se cumprir? O que foi que nós deixamos de fazer com Deus? Aonde que chegou? A que ponto chegou? A que ponto parou? A que ponto nós paramos e as promessas de Deus também ficaram? Aonde estão? Deus, Ele tem todas as respostas. Quando foi para tirar o povo do Egito, lá no livro de Êxodo 12, de Êxodo 2, capítulo 24. Depois de muitos anos que o povo estava esquecido, lá no Êxodo 2, 24, e Deus, Ele se lembra. Êxodo 2, 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aquele povo estava esquecido. Depois de muitos anos, depois que José morre, troca de governador e o povo é esquecido. É levado a escravo. Mas será que Deus, Ele esqueceu daquele povo? Será que não foi o povo que esqueceu de Deus? Porque quando ele diz assim, e ouviu Deus o seu gemido. Agora eu pergunto, será que nós estamos, ou nós temos gemido diante de Deus para Ele ouvir o nosso socorro? Ou quantas pessoas estão gemendo diante de Deus nesse momento? Aí Deus se lembrou da promessa que Ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele se lembrou que na verdade Deus não se esquece, jamais esquece das promessas que Ele faz. Só que o povo esqueceu de Deus, queria levar a sua vida, cada um levar a sua própria vida. Mas chegou um momento que eles não suportaram mais. Chegou um momento que a ausência de Deus não deixou que eles caminhassem mais. O sofrimento, a dor, a escravidão, a enfermidade. Então foi nesse momento que eles lembraram de Deus. E o gemido deles chamou a atenção de Deus. Será que nós precisamos gemer para poder chamar a atenção de Deus? Será que o nosso momento de angústia vai ser no momento mais triste da nossa vida para poder chamar a atenção de Deus? Para que Ele venha e se cumpra as promessas que Ele fez às nossas vidas? Quando nós ouvimos um hino, se nós adorarmos a Deus e colocar o nosso coração a Deus, será que nesse momento nós também não chamamos a atenção dEle? Ele não é fiel e verdadeiro para que se cumpra as promessas dEle em nossas vidas? Agora eu pergunto, quantas pessoas estão aqui gemendo e chorando, chamando por Deus? É só você ficar num leito. É só a dívida bater a sua porta. É só o teu casamento ir à ruína. É só um filho adoecer. Aí você geme diante de Deus. Será que é preciso nós chegarmos a esse ponto? Se vimos aqui ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e sairmos daqui arrependidos daquilo que fizemos, quando nós saímos daquela porta com o nosso coração voltado para Deus, Ele não é fiel e verdadeiro para que se cumpra as promessas deles em nossas vidas? Momento de adorar a Deus, chorar a Deus, é quando nós levantamos nossa mão para o céu de gratidão. É tão gostoso você, diante de Deus, chorar a Deus, mas sendo grato a Ele. Que durante essa semana, na segunda-feira, quando Deus me livrou da morte, eu me lembrei da oração de Salomão. Foi quando eu levantei minhas mãos para o céu e eu chorei na presença de Deus, agradecendo a Ele por mais um livramento de morte.
Será que nós temos feito isso para Deus? Porque Deus, Ele fez uma promessa. Nós somos descendentes de Abraão. Lá no livro de Gênesis 12, que quando ele fala aqui, em Êxodo, o povo do Egito, que ele lembra e diz: eu fiz uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Está lá no livro de Êxodo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e agradecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a minha família e a tua tem que ser abençoada, porque Deus fez uma promessa. A nossa igreja, a nossa vida, o meu trabalho, aonde eu estiver, aonde você estiver, nós temos que ser abençoados, porque Deus fez uma promessa a Abraão, e nós somos filhos de Abraão. Mas não se preocupe com aqueles que amaldiçoam a tua vida, deixa na mão de Deus. Agora, o que Deus pede é que nós obedecemos, sempre atrás ou na frente de uma promessa de Deus, vem sempre um pedido dele: seja fiel, seja verdadeiro, obedeça as minhas leis e os meus mandamentos. Porque na casa do Senhor nós nos reunimos para trazer a palavra de Deus, para trazer a voz de Deus. E nós temos que sair daqui abençoados, porque é uma promessa de Deus, é a palavra dele. Mas o que nós temos que fazer? Obedecer, se arrepender dos nossos maus caminhos, porque Deus falou. Eu não vou contra a palavra que Deus fala, que cada um se converta do seu mau caminho. Nós vamos te colocar em pé. Eu creio que o Senhor, Ele vai cumprir todas as promessas em nossas vidas, mas depende de você. Lembra de qual foi a promessa que Deus fez para você? Lembra de qual foi a palavra que Deus trouxe ao teu coração? Lembra daquele profeta que Deus enviou, que foi até você? Eu tenho certeza que você não esqueceu, assim como eu tenho certeza que Deus também não te esqueceu. A restauração da tua família, a restauração da tua casa, a volta do teu filho para casa, tirar o teu marido do alcoolismo, teus filhos das drogas. Eu tenho certeza que Deus, Ele levou uma palavra até você, mas Ele diz: mantenha nos meus caminhos. Hoje nós vamos rever, enquanto nós vamos orar, e nós vamos adorar a Deus com hino. Você vai falar com Deus, você vai colocar diante de Deus aquilo que você ouviu dele e aquilo que você fez, porque o Senhor, Ele quer entregar todas as promessas que Ele fez para nós. Eu tenho uma promessa que Deus me fez há mais de 10, 11, 12 anos atrás, e uma delas é que Deus salvaria toda a minha família através das minhas orações. Mas Ele fez um pedido para mim: através das minhas orações. Então, se um deles se perdesse, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, se perder, Deus não é culpado, eu sou o responsável, porque Ele me fez um pedido através das minhas orações. Então, quando eu me esquecer deles, Deus, Ele vai cobrar de mim. E tem muitas outras promessas que Deus fez. Assim como na tua casa, quantos dependem de você das orações? Quantas da família Deus colocou para você orar? Ei, eu vou resgatar aquele, mas é você que vai me buscar.
Ei, eu vou salvar o teu casamento, mas venha me buscar. Obedeça os meus estatutos, as minhas leis e os meus mandamentos. Em algum momento, algum ponto desse caminho, será que você não se desviou? É com você e Deus. As promessas estão aqui. As promessas de Deus não foram embora. E elas não vão embora. Quando o rei Ezequias se adoeceu, Deus me traz isso agora na mente. Ele orou a Deus, Deus enviou Isaías lá para dizer a ele, para arrumar a casa que Deus ia recolher. Ele orou a Deus. Tem muitas pessoas que estão enfermas por desobediência a Deus. Tem muitas pessoas pagando preço alto porque não obedeceu a Deus. Deus tem um chamado. Deus colocou nas mãos dessas pessoas algo para eles fazer e não fizeram. Aí se encontra enfermo. Como que Deus vai curar se você não obedece o que Deus colocou nas tuas mãos? Jonas teve um propósito, Deus teve um propósito com ele. Aquela cidade precisava ser salva pela vida de Jonas. Não que Deus não pudesse usar outro. Então Deus está querendo usar pessoas aqui, mas elas não estão indo. Elas desobedeceram o ID de Jesus. Vocês só vão ser curadas quando vocês se prostrar diante de Deus e dizer a Deus, eu estou indo. Jonas só foi liberto de dentro do peixe quando ele clamou a Deus e disse, eu vou. Você sabe o que é dentro de um peixe? No profundo, passando por um momento de angústia, de tristeza e de dores. Deus está falando. E ele diz o quê? Obedeça as minhas leis, meus estatutos e os meus mandamentos. Deus tem pessoas escolhidas, Ele escolhe. E tem o preço a se pagar. Amém? Nós vamos orar a Deus. Então você vai falar com Deus agora. Eu tenho certeza que quando você abrir o teu coração para Ele, toda muralha, toda barreira, elas vai se cair. Ela vai se cair por terra no nome de Jesus. E as mãos de Deus estão estendidas sobre esse lugar, estão cheias, estão assim, para derramar as bênçãos sobre nossas vidas. Nós vamos orar. Fecha teus olhos e fala com o Senhor. Coloca diante de Deus aquilo que você fez. Seja fiel a Deus. Senhor, no nome de Jesus. Pai, que neste momento o Senhor recebe, Pai, a nossa oração, a nossa adoração, Pai. Senhor, o povo clama, Pai, e diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos, Pai. E pedimos a Tua misericórdia, Pai, por algo que fazemos contra Ti. Mas sabemos, Deus, que o Senhor é fiel e verdadeiro, Pai, para perdoar nossos pecados e perdoar nossos erros. Senhor, lá no livro de 1 João, capítulo 9, Pai, 1 versículo 9, Deus, o Senhor diz que é fiel, Pai, para Deus perdoar todos os nossos pecados, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu quero nessa noite, Deus, apresentar novamente a Tua igreja. Senhor, mas que não seja, Pai, o som da minha voz, Senhor, mas o som que sai da boca de cada um. Senhor, que do coração deles, do profundo do coração deles, Pai, vai diante de Ti, Senhor, e alcança, Pai, nessa noite a Tua misericórdia. Senhor, com gemidos, que pessoas, Pai, diante de Ti estão gemendo, Senhor, numa angústia profunda, Pai, mas nessa noite, Pai, as Tuas mãos, Senhor, estão estendidas para nos socorrer, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é Deus fiel e verdadeiro, Pai, para que nessa noite, Pai, viemos ser alcançados, Pai, pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu és Deus fiel,
Tu és um Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja. Senhor, Senhor, se aquele povo tivesse se convertido, Pai, Tu teria mudado a história de Israel. Eu sei que Tu pode mudar a nossa história nessa noite, Pai, porque o nosso coração, Pai, ele está diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, joga por terra agora toda barreira, Pai, todo impedimento, e todo demônio, Pai, todo inferno, Pai, cai por terra agora no nome de Jesus. Amado Pai, ó Deus soberano e meu Senhor, Tu é Deus, Pai, que vem, Pai, tocar em nossos corações, Pai. Muda meu coração, Pai. Deus, muda meu coração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Troca meu coração, Pai. Troca meu coração, Deus, um coração de pedra, Pai, e põe um coração de carne. Um coração, Pai, que se quebranta na Tua presença. Senhor, eu quero ser, Pai, fiel e verdadeiro a Ti. Oh, Pai, venha cumprir, Senhor, todas as Tuas promessas, Pai, em nossas vidas. Vem, Pai, se cumprir. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, toca, Pai, no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, todas essas palavras, Pai, elas venham, Deus, tocar em nosso coração, Pai. Que Tu és um Deus poderoso. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O impossível vai acontecer nessa noite, Pai. Os sonhos de Deus são a igreja louva e adora o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Tu és o Deus, Pai, soberano. Recebe, Deus, a nossa adoração, Pai. Recebe, Pai. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor. Tu vai fazer, Pai. Eu sei que Tu vai realizar, Pai, em nossas vidas. Eu sei, Deus, que Tu vai realizar, Deus, em nossas vidas, Pai. Porque as promessas o Senhor fez. As promessas Deus está, Pai. Porque Deus, a Tua palavra, Pai, a Tua palavra não volta vazia. E ela veio sobre nossas vidas nessa noite. Por mais, Senhor, que nós tenhamos retido, Pai, as bênçãos sobre nossas vidas. Mas, Senhor, eu quero abrir meu coração a Ti, Pai. Vem, Senhor. Vem cumprir, Pai, todas as palavras, todas as promessas na minha vida, Pai. Porque eu acredito, Pai. Eu acredito, Deus, na palavra. Eu acredito, Pai, na Tua palavra, Pai, nessa noite. Porque primeiro, Deus, ela veio no meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que Tu venhas tocar através do Teu Espírito Santo no coração dos Teus filhos.